Não deixe tudo se acabar assim, desse jeito. Enxuga as lágrimas, vem, eu te aceito. Das tuas transgressões não me lembrarei mais. Teu filho vem sentada, vem assim como está. Me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Sei que é difícil o libertar desta angústia que em ti está. Sabes que só não vencerás. Alguém precisa te ajudar. Estou aqui, eu vou pra solução. Somente em mim terás enfim abrigo e paz no coração, no coração, no coração. Não deixe tudo terminar. Pense bem, ninguém é perfeito. Pra toda situação só existe um jeito. Me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Boa noite, povo de Deus, ou boa tarde, ou bom dia, não sei em que horário você vai estar ouvindo esse áudio, mas eu sou o pastor Luiz, pastor aqui da comunidade evangélica Fonte da Oração, e gostaria de estar compartilhando com vocês, meus amados, essa
pregação aqui, né, dessa mensagem da família dessa terça-feira, 7 de julho de 2020. E eu quero agradecer a Deus por estar nos dando essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essa mensagem. Amém, queridos? Hoje eu quero falar de aliança, renovação de aliança. Eu quero perguntar para você, como que está a sua aliança com Deus? Você tem renovado a sua aliança com o Senhor? Você tem meditado na sua situação com Deus? Como que está a sua aliança? Aqui nessa mensagem de hoje, nós vamos ler, você que está aí próximo da tua Bíblia, pega a tua Bíblia, abra lá no livro de Josué, no capítulo 24. Aqui Josué, ele reuniu aquele povo que estava sob o comando dele, porque ele percebeu que ali aquele povo estava se distanciando de Deus. Tinha muitos idólatras, tinha muitas pessoas que estavam ali, voltavam à prática dos seus antepassados, né? Pessoas que foram criados num lar onde os pais ali tinham a prática de adorar a imagem, né? Eles tinham imagem que eles adoravam outros deuses, eram as pessoas religiosas, né? E eu sei que hoje não é diferente, tem muitas pessoas que nasceram num lar espírita, outro nasceu num lar católico, né? E desde pequeno aprenderam a adorar os deuses de seus pais, de seus avós, né? Pessoas que via os pais se prostrando diante das imagens para fazer algum pedido, fazer alguma oração, e elas foram ensinadas dessa maneira, né? Outro espírita também, né? Que também praticavam junto com seus pais. E aqui o Josué, quando viu que aquelas pessoas estavam se afastando do verdadeiro Deus, o Deus que tinha livrado eles lá do Egito, da escravidão, da servidão, o Deus que fez tantas maravilhas, tantos prodígios no meio deles, e aquele povo adorando outros deuses, outras, né, as imagens de escultura, e aquilo preocupou o Josué. Então o Josué, ele ajuntou todo o povo e começou a intimá-los, a fazer uma aliança com Deus, a renovar a aliança com Deus. E hoje nós vamos meditar aqui no versículo 14, Josué 24, versículo 14, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Então aqui ele chamou o povo à responsabilidade. Ele falou: olha só, agora vocês têm que temer ao Senhor. Não foram os deuses dos vossos pais que fez aquelas maravilhas todas, que nos livrou lá do cativeiro, que fez aquelas maravilhas todas que eles fizeram lá, que o Deus fez lá, abriu o Mar Vermelho para nós passarmos, destruiu todos os nossos inimigos. Então ele falou: olha, então agora vocês têm que temer a esse Senhor, servir com sinceridade esse Deus e com verdade, e deitar fora todos os deuses. Se livra de todos esses deuses aos quais seus pais
serviram além do Egito e servir ao Senhor. Amém, queridos? Então aqui ele está chamando a atenção daquele povo. Falou, olha, vocês livrem-se desses deuses, dessas imagens que os seus pais adoraram, né? Então agora nós temos um Deus verdadeiro. Nós temos um Senhor que nós temos que temer, nós temos que servi-lo com sinceridade. Nós temos que servir com sinceridade e com verdade. Não podemos servir esse Deus com falsidade, não. Esse Deus é um Deus para ser servido com verdade. Amém, queridos? Então deitai fora todos os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Agora, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, ele chamou o povo à responsabilidade, mostrando que eles deviam temer ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade, que teriam que lançar fora todos os deuses lá, a religiosidade, né? A religiosidade, e servir ao Deus verdadeiro, lançar fora todos aqueles deuses que os pais deles serviram. E depois ele servia ao Senhor. E depois ele fala no versículo 15: mas porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, se vocês acham que isso é mal, servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem servais. Então está na mão de vocês escolher. Vocês querem continuar com os deuses que seus pais serviram, lá idolatrando esse Deus que nada fez por vocês, que se fosse depender dele, vocês ainda estão lá sendo escravos no Egito? Ou vocês vão querer escolher a esse que é o nosso Deus verdadeiro, esse que nos livrou lá da escravidão, que trouxe a gente para a terra prometida, que mana leite e mel, e que tem feito maravilhas e prodígios diante de nós. Então escolhei hoje. Está na mão de vocês escolher a quem vocês querem servir. Mas eu vou te dizer uma coisa, ele falou, né? Mas eu e a minha casa, com certeza, nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero dizer para você, te perguntar nesse momento, como que está você e a tua casa? A quem você está servindo? Está servindo aqueles deuses ainda que você aprendeu a adorar na infância, lá com seus pais, né? Que adoravam esses deuses, se prostravam diante das imagens. Mas eu quero que você me responda com sinceridade. Você que ainda não é um cristão, um evangélico. Você ainda que não se decidiu por Jesus. Será que esses deuses que você tem servido teria morrido por você naquela cruz? Teria dado a vida dele por você? Teria pago o seu resgate com o sangue dele, com a vida dele? Teria pago essa dívida que era a dívida de morte, porque para nos isentar dessa culpa, teria que morrer, teria que haver morte. Nós teríamos que morrer para que, né? Para poder morrer nesse pecado, porque nós éramos culpados, nós tínhamos essa dívida de morte, né? Dívida do pecado nas nossas costas. E
Deus maravilhoso, ele foi capaz de enviar o seu Filho, que se despiu da sua santidade, se tornando homem, habitou entre nós, nos ensinou o que é servir a Deus, o que é amar a Deus acima de todas as coisas, o que é amar nosso próximo como a nós mesmos, o que é servir a Deus, o que é ser um servo verdadeiro de Deus. E depois, no final, ainda entregou a tua vida por nós naquela cruz, morreu pelos nossos pecados, pela nossa maldição, porque nós éramos malditos, estávamos debaixo de maldição do pecado. Eu pergunto para você, me responda com sinceridade, os seus deuses que vocês aprenderam a adorar, fariam isso por você? Então, queridos, está na hora de vocês olharem para o verdadeiro Deus. Me perdoe, eu não estou aqui para condenar a sua religião, mas eu estou aqui falando de um Deus verdadeiro. Um Deus, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou por amor pelas nossas vidas, pagando a nossa dívida, que nós não teríamos condição de pagar. Ele veio, ele não devia nada, ele não era pecador, ao contrário, ele era Deus, como ele é Deus. Mas ele se desfez da sua santidade, ele se despiu e veio para morrer em nosso lugar. Então é esse Deus que eu quero que você conheça. E eu quero perguntar para os meus irmãos, você, meu irmão, minha irmã, que já estão caminhando na presença de Deus, como é que está a sua aliança com Deus? Como é que está a tua casa? Você já pode bater no peito e dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor? Porque se ainda você e a sua casa ainda não estiver servindo, então temos que buscar, temos que dobrar a nossa dedicação, a nossa busca, a nossa intercessão pela nossa família. Aproveita que nós estamos num culto familiar, num culto de família. Essa é uma mensagem para o nosso culto da família. Então começa a buscar, começa a se interessar mais pela salvação da tua casa. Muitas vezes você acha que está tudo bem, os filhos estão aí e tal, está tudo bem. Não está tudo bem, se não estiver debaixo do cuidado de Deus, se não estiver com a vida em Jesus Cristo, não está bem, queridos. Só está bem quando a nossa casa, quando nós, a nossa casa, estivermos servindo ao Senhor, todos servindo. Amém? Porque o Josué falou aqui, vocês escolhem a quem vocês querem servir. Se você é os deuses que seu pai serviam, né? Então muito bem, vai lá. Agora, eu e a minha casa, com certeza, serviremos a Deus. Amém, queridos? Aí no versículo 16 diz, então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses. Glória a Deus, eles aqui reconheceram. Falou, não, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Aí as escamas dos olhos dele começaram a cair. Eles começaram a meditar naquilo que Josué estava falando, começaram a se lembrar do que Deus tinha feito com eles, com os pais que estavam lá sendo escravos no Egito. Então eles falaram, não, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito é o que tem feito esses grandes sinais a nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais nós passamos. Aí eles reconheceram, eles lembraram, não, esse Deus, ele fez maravilha diante de nossos olhos. Ele fez
nós subirmos do Egito, nós e nossos pais, e vimos as maravilhas que Ele fez e como Ele nos guardou na nossa caminhada. Eles lembraram que durante o dia tinha uma nuvem sobre eles quando eles estavam debaixo daquele calor, né, ali daquele calor de mais de quase 50 graus em cima, e tinha uma nuvem refrescando eles durante a caminhada. E à noite, quando aquele frio, era aquele frio abaixo de zero, né? E eles tinham uma luz ali, né, guardando eles, aquecendo. Então, como que Deus fez, guardando e livrando eles dos inimigos pelo caminho onde eles passaram. Então eu pergunto para você, e aí? Como que está a sua vida? Como que está a sua vida? Como que está a sua aliança? Renova hoje, aproveita para você renovar sua aliança com Deus. Renova hoje, fala com Ele: Senhor, hoje eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Hoje eu quero dizer para o Senhor que eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. E eu quero buscar pela minha casa, porque eu quero aqui profetizar que eu e a minha casa serviremos a Deus. Amém? Agora eu quero que você dê um pulinho lá em Isaías 49. Vai lá em Isaías, no capítulo 49 também, que tem algo aqui legal para nós. Isaías 49:15 diz assim, olha só como que esse Deus é maravilhoso. Olha o que ele diz aqui no versículo 15 de Isaías 49. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele com o filho do seu ventre? E isso é algo que nós percebemos que é algo muito difícil, não impossível de acontecer, mas muito difícil de uma mãe, né, esquecer. Aquela, estou falando de mãe, né, de mãe, daquela que realmente nasceu para cuidar de filho. Porque tem umas que infelizmente, né, Deus me perdoe por falar isso, mas que não merecia nem ter filho. Mas eu estou falando de mãe de verdade, né? Então o Senhor fala: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ele fala aqui: mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Aleluia! Glórias e glórias e glórias te damos. O Senhor está falando aqui de algo que para aquela mãe cuidadosa, aquela mãe amorosa, aquela mãe que cuida da sua família, ele está falando que isso seria difícil de acontecer, mas ainda que viesse a acontecer, ele jamais se esqueceria de nós. Amém, queridos? Então é esse Deus que eu quero que você se desperte para Ele. Você que ainda não está servindo a esse Deus. Você que ainda vem naquela prática da religião, né? Você ainda tem aquela prática de se prostrar diante das imagens. Eu quero falar para você, essas imagens, elas não vão te ajudar. Só Cristo pode fazer algo por nós. Só Ele morreu pelos nossos pecados. Só Ele pagou a nossa dívida com a tua vida. Só Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos hoje viver a sua vida. Amém, queridos? Eu quero te convidar agora a orar comigo para que nós possamos interceder pela nossa casa, pela nossa família. Oh, Deus querido, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por nos mostrar, Senhor,
o grande amor, o grande cuidado que o Senhor tem com aqueles que crê no Senhor, com aqueles que faz do Senhor o seu Deus, o Deus da sua casa, o Deus da sua família. Ah, Deus querido, nós queremos, Senhor, hoje renovar nossa aliança contigo, Pai. Nós queremos dizer para o Senhor, meu Pai, que jamais nós vamos colocar outro Deus ou outros deuses diante de nós, porque o Senhor é o Deus mais do que suficiente para as nossas vidas. O Senhor é o Deus da nossa salvação, é o Deus que nos livrou também do cativeiro, Senhor. Nós também estávamos lá num cativeiro, sendo escravizado pelo diabo, escravizado, fazendo tudo que ele gostava, ele queria, ele nos usava para poder fazer o que ele queria. Mas o Senhor nos libertou dessa escravidão, Senhor. O Senhor nos tirou lá do reino das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu oro agora com essa pessoa que está aí na sua casa orando comigo, essa pessoa que ouviu, que está ouvindo essa mensagem. Oh, Pai querido, que ela possa ser impactada, que as escamas dos olhos dela venham cair por terra, meu Pai, que os olhos dela se abrem, porque só existe um Deus único que nós podemos adorar, podemos render graça ao teu santo nome. E esse Deus é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor da nossa casa, é o Senhor da nossa família. Oh Deus querido, essa pessoa que está aí intercedendo pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus entes queridos, Pai, que o Senhor venha agora ouvir o clamor dessa pessoa, que o Senhor venha, meu Pai, lançar por terra toda a ação do maligno que está se levantando na vida dela. Oh Pai querido, esse filho, meu Pai, que tem dado trabalho para essa família, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, oh Senhor, com teu poder, Senhor, libertando esse jovem, essa jovem, meu Pai, dos caminhos maus, venha libertar dos vícios, venha libertar, meu Pai, das más companhias, das más conversações. Pai, venha realizar o teu querer na vida dessa família, Senhor. Venha trazendo a salvação, que ela possa também profetizar e dizer: eu e a minha casa serviremos a Deus, porque o Senhor está no controle dessa situação, minha amada, meu amado. Que essa palavra de hoje venha fazer a maravilha e prodígio na sua vida, na tua casa, na sua família. Pai querido, toca nessa enfermidade, Senhor. Meu Pai, leva a cura, Senhor. Cura essa enfermidade, livra desse vício, liberta do vício, liberta, meu Pai, dessa ação maligna que tem agido nessa casa, meu Pai. Que o Senhor possa derramar da tua unção sobre esse casamento. Meu Pai, esse espírito maligno que tem colocado as brigas, dissensões, confusões, oh meu Pai, no meio dessa família, no meio desse casal, Senhor. Pai, que caia por terra agora toda ação, toda a frieza conjugal, toda a frieza espiritual. Esse espírito de contenda, esse espírito de briga, esse espírito de soberba, de inveja, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu profetizo a vitória, eu determino a vitória sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, sobre a tua casa, sobre os seus filhos, sobre o teu casamento. Eu profetizo a cura, a libertação, a salvação na tua casa, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: eu creio, Senhor, e muito obrigado, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, Deus é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Esse Deus é poderoso para fazer muito mais que pedimos, que pensamos ou que imaginamos. Oh, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor venha levantar os olhos sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante os seus olhos e te dê a paz. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, né? Uma semana cheia de vitória, né? Cheia de vitória na tua casa, na tua família. Que Deus venha ser
o Senhor da tua vida, o Senhor da tua casa, em nome do Senhor Jesus.